Beleza, então. O que eu vou apresentar hoje é só uma introdução ao Git. Não é nada muito complicado, né? Basicamente, o que é o Git? É um sistema de controle que possui a função de registrar quaisquer alterações feitas em cima de um código, armazenando essas informações e permitindo que, caso seja necessário, um, um programador ou uma programadora possa regredir a versões anteriores de uma aplicação de modo simples e rápido. Então, basicamente, é um lugar onde nós podemos armazenar os códigos, armazenar, na verdade, qualquer coisa, e aí pessoas podem mexer nesses códigos e mandar as alterações para que nós possamos avaliá-las e assim adicionar ao código, então descartar essas alterações, algo do tipo. E também nós podemos voltar essas mudanças que nós fizemos. É, o básico de Git mostra que existem repositórios, os repositórios lá, que são os ambientes criados para armazenar seus códigos. Então o Git vai possuir esses repositórios onde você vai conseguir armazenar seus códigos ou textos, essas coisas. O Git ele também possui as branches, que é o nome dado à versão ou uma ramificação do projeto. Então, um repositório ele vai ter uma ou mais branches, no caso. Né? Quando você cria o repositório, já vem a branch main, que é a branch principal, onde vai receber, a parte principal dos códigos. Temos também o merge. O merge ele é utilizado para é, unir as modificações feitas em uma branch ao código original. Utilizamos o comando merge para isso. Mas aí o que acontece? O merge ele pode unir tanto a branch para a branch principal quanto uma branch para outra branch. Então conseguimos unir duas branches nesse sentido com o merge. E o fork, que é quando um profissional desenvolvedor precisa começar a trabalhar em um projeto e seu primeiro passo é copiar esse repositório para a sua máquina. Então o fork ele basicamente faz uma cópia para a sua máquina. É tipo isso. Os principais comandos do Git. Temos aqui o init, que dá origem a um repositório novo, local ou remoto, ou reinicializa um repositório já existente. Temos o clone, que ele vai clonar o código de um repositório para manipulação em outro ambiente. Ou manipulação para, sei lá, sua máquina local. Você pode fazer um clone de um código e você vai conseguir utilizar na sua máquina local. Tem um commit. O commit ele vai mover esses arquivos da state area para o repositório local. Aqui é local. Mas basicamente você tá na sua máquina e você faz uma alteração no código, aí faz um commit desse código. O que é que você faz? Você deixou numa área lá onde aquela modificação tem aquele comentário sobre ela. E tem o add, né, o add, que adiciona um arquivo alterado a uma staging area, ou seja, prepara para ser vinculado a um commit. Então vai pegar esse arquivo e vai vincular ele a um commit. Seguindo em frente, temos o push. O push ele vai pegar esses arquivos comitados e vai enviar para um repositório remoto. Ou seja, você comitou um negócio lá, ficou naquela staging area, e quando você dá um git push, esses arquivos eles vão ser enviados para o repositório remoto onde está lá. Aquela branch, no caso, né? Tem o git pull. O pull ele vai trazer o que está lá. Então, o que acontece? Você mexeu hoje no código, deu um git push, enviou as coisas para lá. Aí seu amigo pegou, pegou e também fez um git push para lá, para aquela mesma branch. Só que aí vocês precisam, só que aí quando você quer mexer de novo, aquela branch está atualizada, mas seu repositório, sua máquina não está. Então você faz um pull para receber aquelas atualizações na sua máquina. Tem o merge, que nós falamos, né, que é para unir duas branches. Ela é quem une as branches das commits e as branches entre as branches, essas coisas. Merge é basicamente unir. E o checkout, que permite a mudança da branch vista no repositório local. Basicamente, se eu estou na branch que eu criei e eu quero ir para a branch main, eu faço um git checkout e o nome da branch, né, que no caso seria main.
de comandos principais são esses que eu vi. Geralmente eu não utilizo muitos desses comandos, como init, como clone, commit, porque o VS Code e o próprio GitLab, a interface do site, já dão é, atalhos para isso e ferramentas mostrando. Os que eu utilizo mais são o, são o push, o pull, eu utilizo o checkout também. Nem o merge eu utilizo muito porque o GitLab tem uma interface de merge muito boa também para ser utilizada. Inclusive eu vou mostrá-la aqui. Mas tem esse link aqui que possui vários comandos. Vários desses comandos, acho que não sei se todos, mas provavelmente são todos porque é muito comando. E tá aqui para se tiver qualquer dúvida e quiser ver lá. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar aí a criação de um projetinho rápido só para mostrar um ciclo básico de comentário, de merge, essas coisas. Mas basicamente, se eu quero criar um novo projeto, eu venho aqui em New Project. Nessa aba tem esses tipos de projetos, né? Desses tipos de escolhas, mas no caso aqui para importar um projeto, essas coisas. Só que eu quero criar um projeto em branco primeiro. Então venho aqui Create Blank Project. E aí você escolhe o nome do projeto, né? Vou botar meu projeto. Aí tem Project URL, para como vai ficar a URL no caso. Então tem a parte principal aqui da URL. Aí o grupo que vai ficar, eu vou botar aqui nos users. E o resto, né? A rota. No caso que vai ser meu projeto. Aqui seria se você fosse fazer o deploy do projeto, mas como não vamos fazer, vou deixar aqui nenhum deploy planejado. Tem a visibilidade, que você pode deixar privada ou pública, mas eu vou deixar privado porque, sei lá, ninguém precisa ver, né? Aqui. E aqui é bom ele inicializar com um readme, que é um arquivo que é a imagem do seu projeto. Criando aqui o projeto. Esperar só um pouquinho. Pronto. Foi criado com sucesso. Mas basicamente, essa é a imagem do projeto. Se nós descermos um pouquinho aqui, temos o arquivo readme, que ele mostra alguns tutoriais pequenos, essas coisas. Mas o readme, ele é um negócio muito importante, porque quando você abre o projeto, ele é a primeira coisa que o pessoal vai ver. Porque ele vai ter geralmente nele tem todas as informações sobre o seu projeto, como rodar, essas coisas. Mas o readme, ele tem como você editar ele. Se você clicar aqui e botar nessa parte, você vai ver que você consegue editar o projeto. Você vai ver como no caso ele é feito, né? Para editar, você tem que colocar aqui, por exemplo, edit. Quando você clica, ele vai abrir uma páginazinha para você conseguir editar ele direitinho. Aí vocês podem perceber que no readme eles têm as descrições, eles têm as especificações, né? Para deixar, sei lá, um título, você coloca hashtag, um subtítulo, coloca hashtag. Aqui, por exemplo, ó, na preview, vocês podem ver. O meu projeto ele fica maior do que o Getting Started. Mas aí é isso. Eles vão mostrar aqui também como fazer uma checkbox, como fazer um pontinho do lado, essas coisas. É bem completo o GitLab nesse sentido. Ele mostra como tudo é feito e como fazer tudo. Enfim, continuando, vou botar mais um aqui. Na página do meu projeto, aqui vão ficar as branches. Que tem a main e a... Deixa eu clicar no meu projeto em si, não foi. Pronto. Aqui vão ficar as branches. Por enquanto só temos a branch main, ou seja, a branch principal. Mas o que eu quero fazer agora, primeiro, é colocar um arquivo aqui dentro do projeto. Então, depois de criar ele, vamos fazer um upload nele. Ou vamos fazer um git clone primeiro. O git clone, eu vou clonar esse projeto e vou colocar ele dentro da minha máquina local. Então, vamos abrir aqui o VS Code. E vocês podem ver que ele já tem aqui, ó, clone git repository.
Quando eu clico bem aqui, ele pergunta se você quer clonar pelo GitHub, né? Mas ele fala aqui, ó, provide repository URL ou pick repository source. Então, ele está falando aqui para basicamente dar uma URL de um repositório. Então, eu posso vir aqui em clone. E vocês vão ver que tem essas duas opções, por SSH e por HTTPS. Por SSH, eu vou ter que gerar uma chave, um token, que aí toda vez que eu vou fazer alguma mudança nesse projeto, eu não vou precisar nem dar a senha nem o usuário. Com HTTPS eu vou ter que fazer isso. Mas por enquanto, no caso hoje, né, eu vou utilizar o HTTPS, só para não ter que criar esse token, essas coisas. Então, copiando aquele link e colocando aqui, eu vou copiar esse projeto. E aí ele abre uma abazinha para falar onde colocar o projeto, né? Se eu vier aqui, pasta pessoal, eu botei, não lembro se eu tinha botado alguma coisa. Não, né? Enfim, eu vou botar aqui na minha pasta pessoal mesmo. Vou deixar o repositório aqui à solta. E aí, vocês podem ver que ele está pedindo o meu nome, né? Meu nome no GitLab está bem aqui, ó. Carlos Gifó, no caso. Bota aqui, depois ele pede a senha. E aí, ele vai perguntar se quer abrir, então você bota para abrir a janela e tudo mais. Enfim. Basicamente está aqui aberto o repositório. Se eu vier aqui nas minhas pastas, o meu projeto vai estar bem aqui com o README. Então tá tudo tranquilo. Você pode até abrir o README aqui no próprio VS Code, enfim. Mas basicamente eu quero colocar alguma coisa aqui dentro do GitLab. Eu posso fazer como? Posso apertar aqui e colocar o upload file pelo próprio GitLab. Eu vou fazer um upload e vou colocar aqui, ó, a apresentação, que é um documento que eu criei. Esse documento ele só tem um olá, eu sou Carlos, por exemplo. Só tem dentro dele isso. Botei aqui a apresentação. Aqui ele apresenta o commit, né? Então, vou colocar aqui adicionando documento apresentação. E aí eu vou colocar onde? Em que branch? Na branch main, que é a branch principal. Aí vocês podem ver que agora a branch principal ele tem o documento apresentação, que é aqui, olá, eu sou Carlos. Vindo aqui para meu projeto, vocês podem ver que tem dois documentos, né? Pronto. Mas se eu vier no VS Code, eu só tenho um. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um pull para puxar aquelas coisas. O Git pull ele tem várias formas de fazer isso, né? Eu posso vir aqui no VS Code e apertar em pull. Eu posso abrir o terminal apertando Ctrl J aqui no VS Code e abrir o terminal no VS Code. Eu posso vir aqui no terminal do próprio computador, entrar na pasta cd, aí apertando o tab duas vezes ele aparece as opções, né? Então tem aqui meu projeto. Entrando na pasta meu projeto, eu posso botar aqui git pull. Aí ele pede o username, né? E a senha. Quando eu coloco os dois, ele vai fazer o pull dele e vai colocar dentro daqui. Vocês podem ver que está o documento apresentação bem aqui nele. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu tô com vontade aqui de mudar esse documento. Então eu vou colocar uma linha aqui. Uma boa noite a todos. Aí salvo no Ctrl S, né? E eu quero, sei lá, eu quero mais um documento aqui. Eu quero o documento bom dia. Já que eu dei boa noite, nesse documento bom dia, vou botar aqui um bom dia a todos. Salvando ele, agora eu tenho dois documentos bem aqui, salvo, no caso, mostrando que eu mudei, né? O que é que acontece? Eu quero fazer o commit desses dois documentos e enviar lá para o meu GitLab, para o meu projeto no caso, né? Só que o que é que acontece? Aqui eu tô na branch principal. Isso não é uma coisa legal de se fazer, não é uma boa prática, porque pode quebrar muito projeto, pois pode quebrar o projeto, no caso,
Se, por exemplo, eu adiciono alguma coisa, você está num projeto lá complicado e eu adiciono alguma coisa que eu acho que está certo, só que aí acaba quebrando o projeto e vai ter que ficar revertendo commit, essas coisas. E se ficar todo mundo mandando para a mesma branch, fica um negócio muito bagunçado. Então, por isso que existem as branches, para conseguir separar as fases do que cada um está fazendo. Então, basicamente, eu vou descartar aqui esses dois arquivos que eu fiz, essas duas mudanças que eu fiz, né? E eu vou criar uma branch nova. Eu venho aqui nos três pontinhos e tem aqui, ó, branch, create branch from. O que é que eu vou fazer? Primeiro aqui tem o nome da branch, né? Vou botar aqui segunda branch. E eu vou copiar ela da main. Vocês podem ver que aqui mudou, ó, então eu acabei de criar uma branch nova. Vou fazer as mesmas mudanças aqui. Uma boa noite a todos. E eu vou criar também novamente o documento. Aqui, opa. Bom dia. Bom dia a todos. Beleza. Criei o documento e adicionei aqui na apresentação. Agora eu vou fazer o commit. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro colocar em staging a apresentação. Vou apertar nesse mais. Esse staged changes basicamente vai mostrar as mudanças que cada um tem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e falar o que é que eu fiz, né? Adicionei uma nova linha ao apresentação. Isso aqui foi literalmente o que eu fiz, adicionei uma linha. Mas eu posso ser mais específico além de uma nova linha. Adicionei o boa noite à apresentação. Basicamente isso. E aí aperto o commit. No caso, aquele comentário, ele foi para staging. E agora eu posso vir aqui, eu vou para a parte dos commits, né? Parte local onde ficam os comentários, aqui no nosso repositório local. Então aqui eu coloco bom dia. E o que é que eu fiz no bom dia? Se eu clicar aqui, eu só adicionei o documento e coloquei um bom dia a todos. Então eu falo cria documento de bom dia. Faça um commit. E aí o próprio VS Code ele já mostra aqui a opção de dar publish branch. Automaticamente quando você publicar essa branch, os comentários vão juntos com ela. Então, quando eu der publish branch, ele vai pedir aqui, já que eu fiz o clone pelo URL, ele vai pedir aqui o username novamente e a senha. Então aí, ó, ele enviou para lá. Se eu vier aqui no GitLab e atualizar, vocês vão ver que ele falou que eu coloquei aqui o segunda branch bem aqui no projeto. Se eu abrir essa parte, vai ter essa outra branch. E eu já vou adiantar logo que ele oferece a opção de dar merge request. Clicando aqui, o merge que eu disse anteriormente, né? Ele vai colocar tudo que está no segunda branch dentro da main. Então, o que é que eu posso até mudar as branches, né? Aqui no caso, posso mudar qual branch vai ser o target da outra. Então, aqui é o título do merge. E aqui você vai fazer a descrição do merge, né? Adicionando linha boa noite e bom dia ao projeto. Posso botar isso aqui. No preview ele vai ficar desse jeito. Aí a mesma coisa do readme, né? Se eu botar um hashtag aqui ele vai ficar grandão. Era pra ele ficar grandão. Não, acho que é só no readme que ele fica daquele jeito. Enfim, beleza. E aí eu escrevi aqui a descrição e tem pra você assinar ela. Por quê? Porque pro povo saber quem é que fez esse merge request. Então você bota aqui, ó, seu nome, seu usuário, né? Essas coisas aqui não precisa não, se a empresa quiser criar labels, essas coisas. Mas o importante é o assign, para saber quem fez esse merge request. E aqui tem o merge option, né? Que no caso a gente seleciona essa
função aqui para ele deletar o segunda branch quando aceitarem esse merge request. Clicando aqui para fazer o merge request, essa é a interface que ele apresenta para a gente. Então, ó, eu estou pedindo uma solicitação para colocar a segunda branch dentro da main. Para isso, aí vai depender das políticas da empresa e tudo mais, porque eu posso simplesmente vir aqui e apertar merge e aí eu correria o local. Mas aí é bom que as pessoas venham aqui e vejam o que está acontecendo, vejam o que é que você mudou nessa branch, né? Nessa parte do projeto, se aceita. Vocês podem ver que os comentários, eles estão bem aqui, né? Os commits que eu fiz. Vocês podem ver também que as mudanças que eu fiz estão bem aqui, ó. Então, eu deixei esse merge request lá e falei, ó, gente, joguei um merge request lá para vocês verem, para ver se está tudo certo, para ver se eu posso adicionar a segunda branch na main. Então o cara vem aqui em changes, ele aceita isso, acha que isso aqui está certo, acha que isso aqui está certo, bota aqui em viewed, só para ele saber o que ele viu, no caso, né? Ele vem overview, se quiser dar um likezinho aqui de bondade, essas coisas, tem disponibilidade para ele fazer. Mas aí clicando em merge, ele vai adicionar, ele vai fazer o merge da segunda branch na main. No caso, ele vai colocar a segunda branch na main. Vindo aqui no meu projeto, vocês podem ver que a segunda branch ela foi apagada. O arquivo de bom dia foi adicionado bem aqui. E o arquivo de apresentação agora tem uma nova linha. Enfim, criar aqui vem aqui na aba de repositórios, né? Você vem no seu perfil aqui e vem na aba de repositórios. E aí você cria um novo projeto, um novo repositório no caso. Para criar um novo repositório é mais ou menos o que tinha no GitLab, né? Você bota aqui meu projeto, só que eu vou botar o 2. A descrição do projeto, né? Não vou botar nada na descrição, mas poderiam colocar qualquer coisa. E aí você escolhe entre público e privado. Vocês adicionam um readme, que é novamente a cara do projeto. A the git ignore é basicamente se vocês quiserem alguma coisa, tem alguma coisa no seu código que você quer que ignore e que não fique na parte principal do GitHub, né? Naqueles documentos lá do GitHub. Então, enfim, aí aqui é para escolher uma licença, mas eu vou botar aqui para criar repositório. Criando repositório é mais ou menos o que tinha no GitLab. Aqui as branches, aqui para você colocar dentro do seu você clonar o projeto, o arquivo readme, né? Eu quero colocar esse projeto dentro do meu VS Code. Então eu venho aqui em Code, eu vou pegar aqui o negócio de copiar, né? E vou colocar aqui dentro do meu VS Code, copiando aqui a URL no caso. Clone Git Repository. Eu tenho a opção Clone from GitHub, mas eu vou botar a URL. Vindo aqui, ele abre onde você quer que coloque o repositório, né? Eu vou botar aqui novamente na minha pasta pessoal. E aí eu vou abrir a janela com o projeto. Tá aqui o projeto clonado no seu VS Code. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar aquele arquivo, a apresentação que está bem aqui, e vou colocar dentro do meu projeto. Botei ele dentro aqui. Olá, eu sou Carlos. E aí agora eu quero enviar para lá. Só que aí, né, a gente tem que lembrar que o que? Eu estou fazendo isso dentro da main. Então, eu tiro isso, eu deleto esse arquivo daqui e vou criar, uma branch para enviar para main. Então eu venho aqui em branch, create branch from, aí branch name eu vou botar aqui segunda branch e vou copiar da main. E aí eu tenho a segunda branch aqui criada. Agora eu pego o arquivo, a apresentação que eu tinha aqui e coloco dentro. Ele vai mostrar aqui no source control que tem uma mudança.
Então aqui eu pego e adiciono esse aqui para stage changes e vou fazer o comentário, né? Que no caso adiciona arquivo de apresentação. Faltou um i. Fazendo os commit, ele pede para publicar a branch. Pronto. Ele pegou e publicou essa branch, né? Só que aí eu posso vir aqui e querer mudar outra coisa. Então eu quero adicionar um arquivo aqui, o arquivo bom dia. Não preciso botar nada dentro dele, enfim. Só que eu venho aqui, ó, adiciono e vou fazer um comentário sobre ele. Arquivo bom dia. Eu faço o commit dele. A segunda branch ela já está aqui. Eu tenho essa opção sync changes, mas eu posso botar aqui também pull, né? Posso apertar pull para ele fazer o push para ele enviar o arquivo, enviar o commit. Posso apertar sync changes para ele enviar tudo, sincronizar tudo. E eu posso apertar aqui embaixo também. Ele vai fazer a mesma coisa que o sync changes e o pull. Apertando aqui, ele sincronizou tudo. E aí, ó, ele já apareceu aqui no GitHub que eu mandei a segunda branch para cá. E aí eu posso comparar as duas e fazer o pull request. O pull request é a mesma coisa do merge request lá no GitLab. Então temos a branch base e a branch compare. No caso eu quero colocar a segunda branch na main. Posso mudar aqui os targets, né? Enfim, a mesma coisa, o título e aqui o comentário, né? A descrição. Então adicionando segunda branch. Se eu clicar em preview, agora foi. Tem que dar um espaçozinho aqui. Agora foi um títulozinho, né? Todo bonitinho. E aí eu faço a criação do pull request. Criando, ele apresenta essa descrição bem aqui. O que acontece? Nele, ele vai ter uma URL, né? Essa URL, ela vai representar o que está acontecendo aqui. Então, eu estou dentro do repositório meu projeto 2. Eu estou fazendo um pull request. Esse aqui é o primeiro pull request que eu estou fazendo. Então, esse idzinho aqui, 1, quer dizer que esse é o primeiro pull request que eu estou fazendo. E aí, se eu fizer outro, ele vai ter o ID 2 e assim por diante. E aí, eu posso vir aqui e ver os commits que eu fiz, né? Então, aqui nesse aqui eu estou adicionando o arquivo apresentação. Nesse de baixo eu estou adicionando o arquivo bom dia. Eu posso vir aqui nos arquivos que foram mudados, ó, e eu consigo ver o que cada um fez, né? Boto o viewed aqui para saber o que eu fiz. Acredito que dê para fazer um comentário em cada um. Vamos ver. Dá para editar, mas dá para fazer um comentário e aprovar o que eu fiz, né? Então, mas aí basicamente eu posso vir aqui e fazer o merge request, fazer o merge do pull request bem aqui. Clicando, ele aqui fala os dados, né? Faz o merge pull request primeiro da segunda branch. Com esse aqui vai ser o comentário. E aqui, apertando merging, ele falou que deu um sucesso, né? E que foi fechado a segunda branch. Foi deletada, né? Então, se eu vim aqui no meu projeto 2, eu não... continua a segunda branch, eu não deletei. Legal, legal. Enfim, deve ter alguma opção para deletar, eu acho. Lá, na hora que deu média, apareceu a opção delete branch. Enfim, eu não apertei, né? Tranquilo. Mas é basicamente isso, esse o ciclo no GitHub de algum merge request ou algo do tipo. É bem parecido com o do GitLab. A diferença é que o GitHub ele é um pouquinho mais difícil mesmo. Ele também possui a chave SSH. Aí é basicamente isso.